Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição do Dança das Cadeiras. Estou muito feliz por estar hoje recebendo uma querida do Rio Grande do Sul, que é a psicóloga Mônica Vagliatti. Eu sou a Mariane, para quem não me conhece, sou psicóloga cofundadora aqui da Terapia da Infância, em conjunto com a psicóloga Jaqueline. Nós já realizamos algumas edições do Dança das Cadeiras às quartas-feiras. Para quem não pôde acompanhar, elas estão todas salvas aqui no nosso IGTV. Hoje, com a Mônica, eu vou conversar sobre o tema quando as emoções dos meus filhos entram em casa. Boa noite a todos. Tô vendo que tem bastante gente já entrando. Vou aguardar a Mônica entrar. A Jaque está aqui nos comentários também. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos uma boa live. Eu vou aprovar aqui a solicitação da Mônica. Tá entrando. Oi, Oi! tudo bom? Deu certo, né, Mônica? Sim, por enquanto, né? Vamos fazer, né? Eu falei para você lá no WhatsApp que hoje a gente vai fazer uma oração. Gente, eu tava brincando com a Mônica, porque a Mônica é do Rio Grande do Sul, né, Mônica? Sim, e aqui tem um ciclone bomba. Já ouviram falar? Ai, Nem nós. eu... Mas essa Nossa. semana tem um ciclone bomba. Então, o que que é isso, né? Na verdade, é muito vento. Então, eu tava falando pra ti mesmo. Eu falei, vamos fazer live, mas vai ter vento, vai ter temporal, vai ter chuva. Sei, aí a gente vai tentando, né? Se por acaso tiver alguma intercorrência no meio da nossa live, aí a gente remata. Mas vamos que vamos, Não, tá bom? mas por enquanto tá bom, tá melhor que segunda. É, parece que tá assim, parece que tá assim. Então, boa noite a todos. Mônica, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu agradeço, viu? Por você ter aceito, em nome meu, que sou a Mariane Mari, né? Em nome da Jaqueline, também, que é minha parceira aqui da Terapia da Infância. Eu vou tentar Sim. colocar aqui o assunto fixo nos comentários, para as pessoas irem entrando e já saber sobre o que a gente vai conversar. Enquanto isso, acho que é bacana você se apresentar, falar um pouco sobre você, tá bom? Tá. Então, eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui tá muito frio. Ai, meu Aqui Deus. tá uns 7, 8 graus, né? Mas tem muita gente que ama frio, então tá muito feliz com essa possibilidade, né? E aí eu trabalho, então, com crianças, adolescentes e adultos, mas, assim, basicamente, o que eu trabalho muito, muito, muito criança. Trabalho com a Gi tá aqui, adoro a Gi. E aí eu trabalho com um grupo de recursos que eu faço também, trabalho muito com emoções. Então, a minha linha é TCC, né? Então, eu já fiz especialização em TCC, infância, adolescência. Mas, assim, o que eu amo muito, 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 muito é atender criança. E o que eu amo muito, 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 muito é fazer recursos também, né? Junto com a minha parceira Anne. Então, a Anne é da Bahia. E a gente não se conhece ao vivo, que nem eu e tu, né, Mariane? Sim, Mas é aquela coisa assim que o Covid trouxe, né? O Covid trouxe muitas amizades, a Gi que tá ali também. São pessoas que foram aparecendo, moram no meu coração. A Mariane também ajudou, tem um livrinho aqui, ó. ah, O chegou livrinho aí, fico dela, feliz. que veio essa semana pelo correio. Então, na verdade, eu acho que isso é algo muito legal, assim, do grupo. Essa possibilidade da gente se conhecer, né? A Gi, eu tenho... Deixa eu achar o que colocaram aqui. Da Gi, eu tenho a almofadinha da Gi, que ela fez um livro lindo. Olha aqui, ó. O Brocolino, Olha que do livro fofo. dela. O livro dela tá ali no fundo. Então, eu acho que quando a gente atende criança, a gente tem que ter todos esses recursos, né? Com A gente tem que certeza. ter livrinho, a gente tem que ter almofadinha, a gente tem que ter personagem. Que nem tu tem os personagens ali das Nossa, emoções. A já gente... coloquei todos eles aqui comigo. Os meus estão no consultório, assim, mas a gente tem que ter todos esses recursos para a criança entender melhor, né? Então, entender assim,
como ela precisa trabalhar as emoções. Então, eu também separei ali um materialzinho, porque a gente tem que ser, né, realmente tem muitos amigos no consultório para atender criança, né? E assim, Com conforme a certeza. demanda. E a ansiedade, que é essa questão do teu livrinho, assim, até eu me senti ansiosa, né? Depois que eu falei, gente, vai chover, vai dar temporal, né? Será que a gente não cancela? Foi um momento muito ansioso, né? Aham, com Sofrendo por certeza. antecedência, né? E no fim deu tudo certo. É, ler o livro. Ai, olha ela aqui também, a personagem tá aqui com a gente, ó. Ah, tu tem Camila. personagem! Olha Tenho. ali, que legal. Eu acho que isso é muito importante, porque a criança entende, né? Quando ela vê Sim. pelos bichinhos, né? Pelos personagens. Então, assim, e o que eu tenho visto, o quanto temos colegas criativas com seus personagens. Depois eu vou mostrar os meus personagens novos do grupo de recursos, que eu só tenho 2 ainda prontos, né? Depois os outros vão vir mais adiante. Mas eu acho que isso é atender criança, né? Isso é tu ter toda essa, né? Todos esses Amplitude, né? poderes. Que gostoso, Mônica. É assim mesmo, né? A gente fala que a nossa criatividade ela vai se aflorando cada vez mais, né? No contato aí, na conexão com as crianças. Você sabe que, Mônica, dentro dessa pandemia, dentro dessa situação que a gente está vivenciando, né? Atípica, porque a gente nunca imaginava que a gente ia passar por isso. E aí, a gente tem recebido muito contato, né, de pais, figuras de cuidado que têm conversado conosco aqui no nosso PEC, né, referente às emoções, né, das crianças agora, por exemplo, que aconteceu algo que a gente não imaginava e que as emoções estão assim, né, parece que Aflorando, né? todas meio que confusas, né, todas meio que aflorando. E uma das perguntas que chegou bastante para a gente aqui, Mônica, é referente a como que os pais, né, as figuras de cuidado, podem auxiliar, né, as crianças, por exemplo, a identificar, reconhecer essas emoções aí em casa. Mas realmente é uma demanda que tem vindo no consultório. Até hoje teve uma mãe que fez contato. E realmente é bem isso, assim. Eles não estão sabendo o que fazer, como fazer, porque é um momento novo, né? Então, o que, que aparece? A ansiedade aflorando, as emoções aflorando, né? Então, eu acho que o primeiro passo a gente tem que conversar com as crianças sobre essas emoções, né? Então, assim, claro, nem todo mundo vai ter os nossos personagens, né, em casa, mas tentar mais ou menos explicar, né, como funciona as emoções, verbalizar, validar as emoções e dizer, sim, você tá gritando porque você está com raiva, ou sim, meu dia foi triste, ou sim, meu dia foi estressante. Acho que o primeiro passo é os pais também verbalizarem o quanto eles também estão frustrados, né? Até com o Covid, porque eu acho que o Covid foi a maior Sim, frustração de todo com mundo, né? certeza, geral. Apesar que eu tenho visto ele muito mais por um viés positivo do que negativo. Eu acho que ele abriu muitas portas. Eu acho que ele trouxe muitas pessoas interessantes para perto da gente. Eu acho que essa questão do. Talvez a gente não estaria fazendo live, né? Se não fosse o Com Covid. certeza. Com certeza a gente não estaria fazendo live. Mas eu acho que abriu muitas portas, né? E por que não dentro de casa, né? Então tu vê que tem crianças que estão muito satisfeitas em estar em casa, né? Tem crianças que não estão tanto, que já estão mais agressivas ou estão incomodadas. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. Sobre as crianças que estão incomodadas, por que, que estão incomodadas e o que, que a gente pode fazer a respeito, mas pensando nesse quadro, né, do Covid, do tipo, ok, muitas ideias que a gente pode dar às vezes para os pais, eles não podem, né, realizar devido ao Covid. Então, tu não pode dizer assim, ah, ele tá muito agitado, vamos colocar numa escolinha de futebol. Não dá, Uhum. Sim, né? Vamos colocar numa natação. Não dá. Mas o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode fazer dentro de casa? O que que a gente pode descobrir dentro de casa? Então, talvez, assim, uma boa missão para os pais é tentar descobrir o que que tem de legal dentro de casa, né? O que que boa. pode... A gente pode fazer um caça ao tesouro, a gente pode fazer uma sessão de cinema, a gente pode cozinhar junto, a gente pode conversar, né? Então a gente pode caminhar. Então eu acho que as crianças têm
ficado muito tempo com os pais, assim, e a gente tem que aproveitar esse momento, né? Que não é Ah, sempre que com vai certeza. A gente acontecer, vai ter né? essa oportunidade, sim. Você sabe que a gente estava falando no início da nossa live sobre quando a gente se conecta, né, ali com as crianças, a gente acaba aflorando também o nosso potencial criativo, enfim. E aí você falando assim dessa relação dos pais com os filhos, né, é um potencial também de conexão, né, de eles também se permitirem a criar e, né, ter possibilidades para poder fazer não só aí em casa, né, mas depois quando passar tudo isso, né, pensar em outras possibilidades de conexão, ainda mais com os filhos. E eu gosto bastante de falar, Mônica, sobre essa questão assim de conexão, porque as crianças elas trazem, né? Elas trazem muito pra gente o que elas gostam de fazer, por exemplo, o que elas não gostam, né? E muitas das vezes nós, enquanto figuras de cuidado, a gente tem um pouco uma ideia rígida de querer trazer, né, impor, né, coisas que de repente são legais pra gente. E aí a gente às vezes acaba esquecendo, né, de compartilhar, né, de dividir, de trazer a participação também das crianças. Até porque o que a criança precisa, às vezes, é a coisa mais simples do mundo, né? É realmente a conexão. Então, assim, quando houve o Covid, assim, eu acho que assim, na segunda-feira chegou cadeiras novas aqui no consultório, aqui em casa, tô sentada numa, Uhum. e chegou muitas caixas de papelão. Daí eu pensei, gente, não vamos colocar fora essas caixas, vamos usar para alguma coisa. Aí na terça-feira acabou a escola. Aí na quarta-feira, ai, que legal, né? Tanana. Aí virou um túnel, e aí virou uma casinha, e aí virou um carro da Peppa, e aí foi virando tanta coisa, aquela caixa de papelão. Então, e segue aqui no canto da sala. Então, assim, o quanto é importante a gente fazer esse movimento, né? Às vezes não é comprar nada. O que eu tenho visto também, o quanto as crianças estão explorando seus próprios brinquedos, né? Com certeza, sim. Porque senão era muito assim, vamos no shopping, vamos passear, vamos comprar brinquedo. Mas agora, assim, o quanto eles estão felizes com os seus brinquedos, né? Sim. Se Quando eles permitia estão conhecer podendo o que já tem, né? conhecer o que já tem. Então, hoje mesmo, assim, eu encontrei uma mãe e ela disse: Ah, o fulaninho tá muito feliz, tá fazendo bolo. Então, olha ali, Olha, né? Tá tomando café com o pai, coisa que nunca fez, com o bolo que ele fez. Então, assim, o quanto sim. realmente tá tendo esse momento de curtir, né? Então, assim, claro, tem os relatos negativos, mas, né, eu tô ouvindo muito mais os positivos, né? Não, que bom, que Então, bom. Sim, eu também tenho ouvido bastante relatos positivos por aqui. Acredito que realmente tudo isso que a gente está vivenciando tem os pontos negativos, né? Mas eu estou percebendo que nessa questão de relacionamento familiar tá gerando uma conexão positiva aí nas famílias. E também tenho percebido na minha prática. e aí a gente tem que se redescobrir, né? Tanto como psicólogo, assim, tu vê que, por exemplo, eu sempre fui de usar muitos jogos comerciais e o quanto a Uhum. gente está improvisando, criando jogos que a gente tem em casa, né? Então, essa foi a grande demanda, assim, como fazer, né? Então, agora tu já vê que tem um movimento que as crianças já estão saturadas de videogame, que as crianças já estão saturadas de celular, ou estão viciadas demais também, né? Mas o quanto que eles precisam das coisas mais simples, né? Um guache, uma aula de artes, né? Brincar com Sim, papelão, sabe? Voltar que ele faz de conta, assim. Então, seria uma outra sugestão que eu daria para os pais também. Vamos usar e abusar do faz de conta, né? Também é uma grande sim, ideia. explorar aí a imaginação, né? Também essa conexão com o faz de conta é fantástico. Eu estou olhando aqui na minha mesa, finalizei um atendimento antes de entrar com você, né? Eu criei um palitoches, né? Com Oh, recortando, recortando assim a revista. E aí você vê, né? A gente estava falando aqui das crianças que estão dando mais atenção aos brinquedos, né? As coisas que elas já têm em casa, até nós mesmos, né? Tinha várias revistas aqui em casa que não tinha uma função, sabe? Assim, já tinha lido, enfim. E agora também estou utilizando nos atendimentos, né? Para adaptar alguns recursos. Você vê que interessante. E tudo isso, né, não só a gente, psicólogo, mas também os pais, né, Mônica, podem também
fazer em casa, né? Com as crianças. Eu tenho uma sugestão que eu sempre uso, já são em 2 lives e faz muito sucesso. Eu vou de novo reprisar elas, porque vale a pena. Se vale a pena, a Legal. gente reprisa, né? Então, realmente pensando até nessa tua ideia, né? Então, deixa eu ver se eu peguei todas aqui. Que eu deixo. É o mesmo funcionamento, só que eu uso como um cartão de enfrentamento. Então, o que eu uso? Ó, palitinho de churrasco, o personagem do Ah, Divertidamente. E a gente faz um cartão de enfrentamento. Quando você está feliz, o que você faz? Você pode sorrir. Mas aí eu te pergunto, bom, e agora com a máscara, como é que a gente vai sorrir? Com os olhos, né? Ou a gente pode, inclusive, modificar esse cartão de enfrentamento. A gente não pode colocar dar um abraço, porque não pode dar abraço, mas a gente pode, enfim, dar uma outra sugestão, né? Então eu fiz uhum. para todas as emoções, ó. A raiva, e aí então eu usei, no caso da raiva, isso os pais podem fazer em casa, né? Então, no caso da raiva, pare, né? Não bata, não xingue, não grite, não, né? Então, aqui, ó, é uma forma simples de fazer um cartão de enfrentamento que os pais podem utilizar. Legal. Outra emoção, aproveitando os personagens. Então, a tristeza, como cartão de enfrentamento, a gente tem na hora da tristeza conversar, né? Uhum. E claro, a gente não precisa dar pronto mastigado, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pedir também para a criança dar uma resolução do que colocar nesse, Em momentos nesse de tristeza. nesse momento, né? Ou uma sugestão da criança, não tem porquê. Esse aqui eu utilizei num grupo de recursos do ano passado, assim, e fez muito sucesso. No nojo, né? Então, no caso do nojo, o que acontece? A gente vai dar uma volta, né? Sim, não tem por que a gente forçar, mas nojo é algo que não combina com a gente, né? Proteção. Sim. Então a gente vai dar uma volta, a gente não precisa fazer esse, né? Forçar ou tentar, né? Novamente. Por fim, o medo, que o medo é uma demanda recorrente, né? Que aparece muito na questão do isolamento. No caso do medo, eu coloquei a lupa. Por quê? Porque eu acho que a lupa é o olhar do medo, né? Por quê? Porque quando a gente tem medo, a gente olha tudo de uma forma muito Ampliada. ampliada, né? Então a gente tem que transformar aquele elefante numa formiga, né? Então eu usei dessa forma. Então é isso que a gente tava falando. Sem querer, tu vê, a gente não combinou isso, né? Mas É, não combinamos. então, às vezes Que combinado dava legal, muito mano. certo. Mas enfim, então eu gosto de usar isso. O que eu gosto de usar também? A famosa cheira-flor, assopra a vela, ó, da mesma forma. Então, assim, quem precisa trabalhar calma em casa, né? E o que eu uso muito que até o pessoal pede. Nossa, deixa eu ver o que eu coloquei. Pedi pra minha filha catar a das emoções e sumiu. Deixei em outro lugar. Mas Tudo bem. eu uso muito também as réguas, né? Que todo mundo diz, você vende? Não, eu não vendo. Eu dou para os meus parceiros, eu dou para os meus clientes. Mas a ideia das réguas, vamos pegar essa aqui, por exemplo, é a gente trabalhar também. A gente pode fazer uma régua dessas em casa, não precisa ser a minha régua, né? Mas essa aqui é a régua do Uhum. comportamento, por exemplo. Então, se a criança teve um comportamento muito ruim, vermelho, que o vermelho é pare, se ela tá né, no mais ou menos, é o pense. Se tá um comportamento muito legal, é o siga. Então eu tenho uma das emoções, que tu vê que a gente separou, eu não sei no que a gente enfiou aqui. Deixa eu subir discretamente, ver se eu enxergo A elas Mônica já tem gente querendo, hein? Colocou lá, Já eu tem gente quero. querendo, né? Sabe por que não vale a pena vender? Vou contar. É, Vou contar. diga. Porque o frete é mais caro. Porque o Ah, frete é um com absurdo. certeza. Então não vale a pena, né? Sim. Então eu tenho de adulto também, que é da assertividade, que é essa aqui, ó. Que também pode ser feito, né? Então, caso, por exemplo, você tá com alguma dificuldade, você vai ser passivo, ou você vai ser assertivo, ou você vai ser agressivo. Como é que foi o seu dia a dia? Então, essa é de adulto. A das emoções tem Legal. as 5 emoções básicas e a gente passa, tá? Não sei no que eu enfiei. Eu fiz todo o movimento para pegar e não sei no que eu enfiei. E a da calma também, que é essa aqui. Então, um caso, né, que tá muito nervoso, conte até 10, enfim. Então, tem as regrinhas também que podem ser feitas.
Também em casa, nada impede que seja feito em casa, né? Talvez só não, a gente pode pegar um grampo de roupa e colocar, ó. Não precisa ser algo que tem esse movimento. Então, eu acho que a gente tem que fazer bem isso, assim. A gente tem que usar muito a criatividade, né? Para trabalhar as emoções. Com certeza. Outra coisa que eu tenho, assim, ó. Eu uso personagens diferentes, às vezes, do que o divertidamente. Então, assim, eu tenho esses personagens que eu usei em oficinas de férias, tá? Quando eu fazia o ateliê de emoções e oficinas. Porque, assim, o ateliê das emoções começou como oficinas. E daí a gente fazia oficinas com as crianças. E aí um dia eu tava conversando com uma amiga minha, psicóloga, e ela tava fazendo aqueles desafios, sabe, de WhatsApp. Em 21 dias, desafio, não sei o quê. Daí eu pensei, nossa, poderia fazer um grupo de recursos, né? Olha, só que Tantos dias fazer tanto. Aí começamos a fazer, já estamos 2 anos fazendo, né? E eu falei, e as pessoas adorariam saber, bom, como é que eu posso representar o medo? Olha aqui uma ideia, né? E aí foi surgindo, foi surgindo. Então, esse aqui, por exemplo, é o fantasma. Vocês podem ver que ele tá judiado, tá velho. já foi usado bastante. Já foi usado bastante, mas eram para ser um naninha, assim, digamos, para as crianças. E o medo, então, é representado por um fantasminha. Aí, por exemplo, a alegria, ó, tá manchada, alegria, porque foi usada, né? Está representado pelo sol. Então, a gente pode usar dessa forma. Aí, outros símbolos, né? Que bacana. A tristeza, ó, simbolizada pela lágrima, né? E, por fim, a raiva, simbolizada pelo fogo, né? E não tem o nojo, porque naquela época eu não usava o nojo, tá? Mas aí o nojo eu deixo na criatividade do pessoal que escreva ali embaixo que acha que poderia ser o nojo. Boa ideia. O nojo pode ser um brócolis. Será que o nojo pode ser um brócolis? Vamos pegar o brocolino? Será que o nojo pode ser né? O que pode ser o nojo? Aceito sugestões. Vai ser o personagem de cada um aí, né? Olha lá, Mônica, vamos ouvir, ó. Tem uma pergunta aqui. Trabalhar com as emoções em forma de combinados subiu. Se seria uma opção, eu uso no semáforo as emoções, tá? Aqui, ó. Deixa eu aproveitar que tá aqui. Por exemplo, o semáforo, ele é a primeira... Não, eu acho que ele é a segunda forma da gente trabalhar a impulsividade com criança, né? A primeira a gente usa a história da tartaruga. Não sei se tu conhece. Será que o pessoal conhece a história da tartaruga? Não sei qual que é essa, amor. Tá, então vamos pra tartaruga. Conheça. Vamos lá. Então eu vou dar a história da tartaruga. Tartaruga, ela também tá no meu consultório. Eu também tenho uma tartaruga de pelúcia. A tartaruga, ela tava lá na praia, feliz, calma, como sempre. E aí, um dia, ela recebeu uma bolada na cabeça. E ela ficou com muita raiva. Mas aí, o que ela fez? Será que ela mordeu alguém? Acho que não, né? O que ela fez? Ela, muito sábia, aprendeu de uma outra tartaruga muito velha e muito sábia a respirar. E como ela fez? Ela pegou, ela entrou no casco dela e ela contou até 10, ela se acalmou, cheirou a flor, assoprou a vela e saiu do casco. Mas aí vocês vão pedir, tá, mas e aí, como eu faço, né? A gente não é tartaruga, então vocês vão pegar aqui, né, minha roupa. Vou fazer com você, vamos lá. Minha roupa do sul. E aí nós vamos, né, se esconder, contar até 10, e aí depois a gente vai sair, né? Gostei. Então, aqui tá frio. Que aqui tá frio, você não sabe que tá frio aqui. E aí, então, né? Então, é a primeira forma que tu ensina as crianças da educação infantil, né? Trabalhar com a tartaruga. Mas aí, essas crianças crescem. Como é que nós vamos explicar? Então, foi bem essa pergunta que a moça fez. Através do semáforo. E aí, o semáforo, nós vamos misturar emoções e comportamento. Então, eu vou mostrar um semáforo muito antigo, quando eu não tinha minha régua, tá? Então, eu peguei, plastifiquei, porque eu sou a louca da plastificadora. Tudo que eu posso plastificar, eu plastifico. E eu vinculei, então, as emoções ao comportamento. Então, a gente sabe que vermelho é um comportamento, né, inadequado. A gente sabe que o amarelo é o pense. E a gente sabe que o verde é o siga. Então, o verde nada mais é que a alegria. O amarelo é assim, se você está triste, você consegue sair de casa se você está muito triste?
Não. Então, você tá no parado, no pense. Então, sinal, alerta. O medo. Se você tem medo, também você fica no, né? Também no amarelo. E se você tá com nojo, também você fica, não vou comer, né? E quando a gente vai pro vermelho, que o vermelho é o pare, aí a gente vai acionar uma emoção, esses aqui são os meus personagens, vamos acionar, então, a raiva, certo? Então, eu faço esse. Então, eu faço sim, na verdade, eu vinculo o comportamento com as emoções. Isso aqui os pais podem fazer em casa, tá? Bem tranquilo, colocar um grampo de roupa. E aí, no final do dia, vamos pensar como é que foi esse comportamento, né? Será que foi legal esse comportamento? Será que foi mais ou menos esse comportamento? Qual foi a emoção que mais se sentiu durante o dia? Né? Então, assim, também é uma outra forma que não tem as reguinhas, né? Que De legal. utilizar. Que Então, legal. eu também faço em oficinas essas atividades. Então, Não respondendo... conhecia a história da tartaruga, amor. Tu não sabia a Gostei. história da tartaruga? Não, ainda não. A gente tá sempre É, aprendendo, né? Amei. a tartaruga, por isso que eu vou dizer, o meu consultório tá virando. Bom, tu vê aqui. Aqui é uma bagunça só, né? Deixei pra trás pra vocês enxergarem. Então, aqui atrás eu tenho muitos personagens que eu uso nos meus grupos. Então, vamos pensar em raiva, né? Eu tenho aqui o Lucas e a Júlia. Essa aqui é a Júlia, que é a menina raivosa. Então, ela fica no consultório, tá? Daí eu tenho o irmão dela, que tá aqui, que é o Lucas, ó. Então, ele tava num grupo também que a gente trabalhou a raiva, ó. Então, ele tá aqui, mal-humorado, brigando, porque ele não foi convidado pra live. Né? Não Vamos botaram deixar ele ele aqui na live. então. E aí, né, a gente trabalha de uma forma divertida e pergunta pra criança, e aí? Como é que nós vamos ajudar esse garoto rabugento aqui a se enturmar, fazer amigos? Então, a gente trabalha dessa forma, É até né? legal, né? Porque por meio dos personagens, as crianças elas projetam, né? No personagem, de repente, o que está acontecendo com elas. Crianças que às vezes têm até um pouco de dificuldade de expressar, né, suas emoções, né, de falar o que estão sentindo, vendo ali um personagem, fica mais fácil de colocar, né, no personagem, de repente, algo que está acontecendo com elas. Bem legal essa ideia de personagem, também adoro. Então agora, nesse grupo que eu tô finalizando agora, eu peguei uma personagem nova, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo o caldeirão dela, Ah, esse eu vi. Me conta. né? E aí esse caldeirão, não sei como ele foi feito, foi a minha artesã que fez. Mas, ó, parece que tá borbulhando, né, ó. Uhum. Então, tem esse aqui, a bruxa, porque a bruxa, ela vai ser a nossa mascote do medo. Então, assim, a gente vai fazer, ela vai entrar nesse grupo, vai fazer uma breve aparição, depois ela vai para um outro grupo. De repente, ela vai para o Halloween também, né? Lá no grupo de Sim. outubro. Então, assim, se a gente mostra os personagens, é mais fácil para criança, sabe? Entender. Então, essa aqui, por exemplo, é a do medo. Então, daí todo mundo pergunta, mas por que que ela tá simpática? Porque a função dela não é assustar as crianças, né? Olha só. Isso é muito legal, né? A gente desmistificar também alguns rótulos, né? Você sabe Uhum. que eu estava vendo um livrinho e Uhum. fez uma, tipo, colocou o lobo como se fosse o lobo bom e a Chapeuzinho é que era, né, a terrível ali da história. Eu achei tão Gente, vai ter um pouco legal. de latido de cachorro agora. Imagina, tranquilo. Tudo bem. E é legal isso, né? A gente pensando em tirar um pouco os rótulos, né? Eu gosto também de trabalhar dessa forma. Por exemplo, medo de monstro. Eu coloco os monstrinhos como sendo monstros amigos, sabe? Acho bem legal Uhum. isso. Assim Sim, como você mas aí faz. eu acho que tem que usar realmente a questão dos personagens, né? Que aí as crianças entendem de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, nesse grupo que eu vou fazer, vai começar agora dia 10. Aí a gente vai ter 4 personagens. Mentira, 5. Vai ter 5. 5 foi um que eu ganhei
de uma moça que até também participou do brinde do grupo 21, os macaquinhos que engaixam. Tu chegou a ver os macaquinhos? Ah, Eu não tô eu com eles vi. aqui. Eu É. vi, Dayara. Então, Vi. daí eu ganhei com um outro tecido. E aí eu vou trabalhar essa ideia de separação. Então, esses macaquinhos são maravilhosos. Quem quer saber, depois eu mando o contato da moça. E o macaquinho fica engatado. Hoje eu mostrei para uma menina que ela tinha medo de ficar longe da mãe dela, por causa da pandemia. E aí eu mostrei, quem que tá igual essa macaquinha que não quer desgrudar da mãe? E ela ria, né? Imagina. Então, no grupo vai ter a breve aparição desses macaquinhos. Daí eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês o senhor Bocejo, que é esse travesseirinho. Então, ele fez uma breve aparição no 21 e eu vou pegar ele um pouquinho mais no 22 para trabalhar o medo de dormir, Legal. né? Boa ideia. Então, assim, quando eles enxergam isso, assim, os personagens fica muito mais fácil, né? E aí, precisa ser sempre os mesmos personagens? Não, a gente pode pegar, inclusive, o que a gente tem em casa, quem é mãe, né? Então, eu tenho os kits que eu vendo, né? Daí, hoje até uma moça me pediu, tá, mas tem que ser o teu pato? Não, todo mundo tem um pato em casa, né? De pelúcia. Quem não Sim, tem, vamos procurar, vamos naquelas maquininhas do shopping, pegar com o gancho um pato, né? Mas, tentar. assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem, né? De personagens. E aí as crianças entendem de uma forma mais fácil, às vezes até dos brinquedos delas, né? Pode ter muita Sim, com coisa. certeza. Com certeza. Eu acho muito legal. Inclusive, indico, né? A Mônica está falando dos cursos dela. Ela é uma profissional incrível. Quem quiser conhecer mais, é para psicólogos e estudantes de psicologia, né, Mônica? Isso aí. E aí nós vamos fazer o que nesse grupo 22? Vai ter o senhor Bocejo. Vou fazer uma aparição dos macaquinhos, porque eu acho que vai ser uma demanda da pandemia, né? A volta, acho que vai ser complicado, acho que vai ter um choro, acho que vai ter uma fobia escolar, se tiver a volta da escola. Então, vai ter os macaquinhos, vai ter o senhor Bocejo, nós vamos ter o especial de magia. Então, eu vou mostrar. Ninguém viu, só vocês da live vão ver a minha fada. Ó, Ah, que que linda. bom. E da Gracinha. fada, quem Hum, vai me ajudar com essa fada vai ser uma participante do grupo que eu tenho faz 6 edições, que é a Melissa, que ela é de Portugal. E ela que deu essa ideia da fada, e eu falei, você vai fazer parte disso. Convidei a Melissa, e a sim, Melissa vai ensinar como usar essa fada para trabalhar habilidades sociais, resolução de problemas, usando muito essa ideia da magia, né? Porque eu acho que é uma coisa muito legal a magia, com né? certeza. Então, assim, Sim. porque a gente não tem no consultório isso, né? Então, até Amei porque é uma época bastante. tão linda, né? Eu, por exemplo, adoro o Natal. Fico muito triste quando tenho que tirar os enfeites de Natal. Eu passaria o ano inteiro no Natal. Também sou Com meio certeza, suspeita né? para falar, Mônica. Gosto bastante de todas as coisas. É. A minha casa Criação, ficou um de circo no fantasia. Natal, assim. Que Tem enfeite de gostoso. tudo que tu imagina do Natal, assim. E eu acho que é bem legal essa ideia, assim, da magia, né? Porque a magia a gente vê com a fada do dente, a gente vê com o Papai Noel, a gente vê com o Coelho da Páscoa. E depois some. Mas a gente no consultório, a gente pode usar também, né? Muita magia. Sim, Então, não vou contar, mas tem uma coisa assim bem legal e mágica pra gente usar fadinha. E aquela coisa, fadinha todo mundo tem, né? Assim, tem a criança que tem um brinquedo de fadinha, se tu comer um Kinder Ovo tem fadinha. Então, dá para improvisar, né? com certeza. Mônica, você sabe que eu estava pensando aqui, né? A gente tem falado bastante sobre as questões, você mostrou alguns recursos bem legais aí, que os pais também podem criar em conjunto com as crianças aí em casa. Mas o que eu estou pensando por aqui, Mônica, é sobre as emoções também dos pais, né? Porque muitas das vezes a gente olha, né, para as emoções das crianças, né, dos nossos filhos, e às vezes a gente esquece um pouco também de olhar para a gente também reconhecer nossas emoções, né? Ver o quanto que é importante a gente também ter aquele semáforo que você mostrou, né? Momento
conversar, momentos de refletir, né, de prestar atenção no nosso comportamento, momentos que tem de ir, não é verdade? É verdade, eu acho que os pais estão estressados porque eles estão vivendo uma rotina que nunca viveram, né? Então, eu digo por mim, tipo, eu não cozinho, eu odeio cozinhar e eu estou cozinhando diariamente. Então, tipo assim, tudo muda, sabe? Tudo é uma coisa que tu não tá acostumado. Então, tipo, eu acho que fica todo mundo também, né, com as emoções aflorando. Mas acho que os pais têm que procurar também fazer o que eles gostam de fazer, assim, tentar buscar um hobby que, diante da pandemia, dê para fazer. E até porque foi esquecido, né? Então, quando eu atendo adulto, eu faço essa pergunta e ninguém sabe me responder. O que você gosta de fazer? Ninguém sabe me responder. Eles começam a rir. Daí eu falei, não, volta semana que vem e me conta o que você gosta de fazer. E ninguém sabe me responder. Boa. Ninguém sabe me responder. Porque parece que o adulto vira adulto e ele não pode mais ter nada que ter prazer, né? Ele só tem que ter obrigação, obrigação, Uhum. obrigação. Mas assim, ó, sabe aquela coisa que tu gostava de fazer e parou de fazer? Né? Porque, por exemplo, eu lia um livro por dia, nunca mais consegui ler um livro, né? Depois de ter filhos, porque eu tenho duas. Então, tipo assim, quantas coisas, né? Caminhar são coisas que, claro, que a gente pode fazer com a pandemia, né? Uhum. Mas assim, talvez a gente tenha que se redescobrir também como pessoa, como autoconhecimento, o que que a gente pode fazer que dá prazer. E aí, Ótimo, quando a gente importante começa a fazer o que a colocação. gente tem prazer, né? Aí a gente também consegue organizar um pouco as nossas emoções. Senão vai ficar. Vamos pensar no filme, né? Senão a raiva vai ficar no comando, Sim. senão o medo vai ficar no comando, né? Então a gente tem que também ter um pouco desses momentos que dá prazer. Então, por exemplo, eu amo meus grupos. Então, meu grupo é trabalho e prazer, Ao né? mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo tem um emprego que dá prazer. Então, a gente tem que tentar descobrir, né? O que que a gente pode fazer? O que que gostava de fazer e que parou de fazer, né? Então, às vezes é uma coisa Ótimo, simples. Às vezes perfeito. é ouvir música, Sim, né? o quanto é importante assim a gente organizar a nossa rotina também, né, Mônica? Acho que tem um pouco disso também, porque muitas das vezes a gente fica olhando, né? A gente fica olhando aí para a criança, para o nosso filho, e tentando, né, encontrar possibilidade de colocar na gente dele, pensar de repente a rotina, mas às vezes a gente esquece, né? Passa despercebido também a nossa rotina. Então, isso que você está falando tem um pouco disso, né? De pensar que a rotina ela vai organizar, né? O espaço, ela vai organizar o tempo, e não só da criança, mas também da gente pensar em família, né? Uma rotina da família, uma rotina individual de cada um, né? Integrante aí da família, pensar que a gente tem momentos, precisa, né? Ter momentos para o lazer, né? Ter esse hobby aí também. E é tempo de se reinventar, né? Tempo de se redescobrir e tentar, né? Pensar em coisas novas que de repente a gente não fazia antes, mas que agora a gente está em casa e a gente pode, né, tentar colocar em prática, né, assistir um filme, né, ver uma série, enfim. Eu vejo bastante pais me contando isso, né, possibilidades que estão tendo agora de fazer em casa, que antes com o trabalho, né, fora de casa não tinha esse tempo. Chegava tarde em casa e aí tendo o home office, talvez para eles agora está um pouco mais fácil, né? Então entro numa reunião, aí paro, consigo sentar no sofá e ainda assistir algo assim rápido, né? Então, tendo esses tempos assim, tipo, para relaxar, para respirar, o respirar, né, também, né? Quando tem importante ter essas pausas, para respirar de fato. É, mas porque eu acho que quando a gente entrou na pandemia, na verdade, ninguém viveu a pandemia, né? É a primeira vez de todo mundo. Mas ficou muito aquela coisa assim, você tem que dar conta, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem. E aí do tipo assim, não, tu não precisa entreter toda hora teu filho, entendeu? Tu não tem que ficar brincando toda hora com teu filho. Então tu tem que ter momentos de casal, tu tem que ter momentos de família, tu tem que ter momentos com teu filho, tu tem que ter momentos sozinhos, né? Então assim, então ficou muito essa pressão, né? Tem que dar certo, não tem que dar certo, né? A gente tem que seguir Sim, como a gente pode, né? Então, uma questão um pouco mais de
não sei qual seria a palavra, né? Um pouco mais de respeito com cada história, né? Não tem que dar certo. Para algumas pessoas vai dar, para outras não vai dar certo. Então, acho que um pouco mais de acolhimento a cada história, né? A cada família, a cada momento, a cada criança. Perfeito, isso mesmo. O acolhimento, né? Acho que essa palavra foi palavra-chave, a gente pensar no acolhimento, a gente acolher as nossas emoções, né, enquanto adultos, né? E a gente acolhendo a nossa emoção, certamente vai ser também mais tranquilo, penso aqui eu, né, de a gente poder acolher também a emoção do outro. A gente sempre prega isso na nossa profissão, né, Mônica? Quando a gente tem que cuidar primeiro da gente, para que a gente possa estar ali, né, pronto, né, vamos dizer assim, para poder prestar o cuidado com o outro. Se a gente não olha para a gente, né, como que a gente vai poder prestar essa assistência aí com o outro, não é verdade? Uhum. Mas eu acho que a pandemia também mostrou para muitas pessoas o quanto era necessário até procurar ajuda, né? Porque assim, tu ouve muitas colegas dizendo que até a nível dos adultos estão procurando, os pais estão procurando ajuda antes, né? Porque eles não estão dando conta. Então, assim, tu vê colegas que atendem adulto que estão lotadas. Então, assim, que bom, né? Que o pessoal está procurando ajuda, que o pessoal está procurando esse espaço de acolhimento, né? E aí que depois, conforme consegue, os filhos também vão procurar esse espaço, né? Até porque a gente sabe que o que vai acontecer? Tem a primeira pandemia, e aí dizem agora que tem a segunda onda, que vai vir mais uma parte, mas existe a pandemia emocional. O que é a pandemia emocional? Pandemia emocional é que as crianças vão estar mais ansiosas, as crianças terão que trabalhar o luto, porque algumas vão perder, infelizmente, né? Pessoas que amam. Vai ter a questão do transtorno de estresse pós-traumático, né? O toque tá aumentando, quem tem toque. Então, assim, né? A gente vai ter uma demanda nova. A fobia escolar também, porque o pessoal tá Sim, adorando ficar em casa, né? Então, sim. assim, a gente vai ter uma demanda bem grande, né? E a gente tem que Diferente, né? bem diferente, assim, né? Então, problemas de aprendizagem também virão. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como a gente vai fazer. Sim, com certeza. Acredito assim que é um aprendizado múltiplo, né? Todos nós estamos abertos aí para aprender, porque é o que a gente disse, é uma situação atípica, né? A gente não imaginava vivenciar a situação que está hoje e o quanto que é importante a gente colocar dessa forma, né? E tudo bem da gente aprender. Né? Estamos aqui todos juntos, né, para a gente aprender, para a gente pensar em possibilidades aí de crescimento, né? Crescimento da família, crescimento individual, e por aí vai. E às vezes a gente se cobra, né, Mônica? A gente entra nesse movimento aí de cobrança, de que tá tudo bem, de que tem que estar tudo organizado, né? E achei bem legal a tua colocação de colocar, né, que vai ter momentos que não vai estar tudo bem, né? E vai ter momentos que vai ter desorganização e que é natural. O quanto que é importante a gente estar aberto para olhar para esses momentos também e respeitar e permitir que eles venham. É importante a gente olhar para isso, né, amor? É verdade, é. Mas assim, digamos, vem coisas ruins, mas vem coisas boas, né? Eu acho Com assim que a pandemia certeza. trouxe muita coisa boa, assim. Então, para mim, eu consegui fazer um cursos online que eu achei maravilhosos, né? Então, acho que os pais também conseguiram fazer alguma coisa online, né? Então, muitas pessoas se reinventaram, né? Então, assim, sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar e frisar para os pais, que assim, como eu digo, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, não é para Vai sempre, vendendo. né? Uhum. Então, assim, não Vai vai durar para vendendo aí sempre. subindo. Muito bem, É. isso aí. Você sabe, Mônica, que assim, né? Uma das coisas que pedem bastante pra gente aqui, na terapia da infância, imagino que para você também, aí, né? Dicas de livro. Né? Então, pediram pra gente dicas de livro para poder adentrar, né, no assunto, né, dessas emoções. Então, por exemplo, você teria alguma dica, né, de algum livro para Ai, trabalhar? eu tenho, mas não Vamos tá lá. nenhum aqui. Eu Não, tenho, mas tudo não tá bem. nenhum aqui. Tu tem para me Eu tenho. salvar?
Caiu Mas tem tudo aqui no chão. Bom, mas tem aquela Tô pegando. coleçãozinha linda do coelho. Não sei se tu tem aquela do coelho que trabalha as emoções, que tem o coelhinho. Sei, sei, mas também não tá no consultório. Eu vou mostrar os que tá aqui comigo, tá? Tá, Às então vezes mostra. É. pode ajudar Essa a eu vou galera passar aí. porque aqui comigo, onde que eu tô, eu não tenho. Não tem problema. Sabe o que a gente pode fazer, Mônica? Depois, quando você estiver no consultório, se você puder Hum, tirar foto, né, de algumas indicações que você pode deixar pro pessoal, aí você marca a gente, o pessoal acompanha, tá bom? Eu vou mostrar as tá, minhas vou aqui. fazer, com certeza. Tá, vou mostrar as que eu tenho aqui. Olha, para trabalhar a tristeza e a permissão, né, do chorar. Tinha um livro assim que eu gosto muito, Chorar é Preciso. Não sei se você Olha, não conhece. conheço esse. Ele é muito 10. Muito, indico muito. Medo, esse aqui, ó. Do medo à coragem. Esse você conhece? Esse eu também não Muito conhecia. legal. Olha só, indicações novas então, né, Mônica? Olha, eu também tenho uma bibliotecazinha, uma livroterapia, né? Que a gente usa muito livroterapia. Mas eu tenho também muitos, mas eu deixo lá no consultório. Eu tenho aqui uns só do medo, não, da tristeza, porque eu usei numa live com a Camila e ficou, mas eu tenho que levar de volta, assim. Mas eu tenho muitos, muitos, muitos para diversos temas. Eu imagino. Adoro. A gente vai adorar ver depois as indicações, se puder, tá? Compartilhar. Olha, tem um outro aqui também. Esse aqui é da Ciranda Cultural. Eu adoro os livros dele. A zebra que estava triste, né? O personagem um animal. Essa é legal que dentro disso eu uso o baralho da Yara, né? Uma animação. Imagino que você Uhum. conheça também, né? Sim, eu Bom, também tenho. tem esse aqui bem legal, o Grande Livro das Emoções. Esse aqui vai falando de todas as emoções, né? Para ir ajudando, né? As crianças também nesse processo de auxiliar, né? As crianças nessa identificação e reconhecimento das emoções. Isso fica bem bacana. Deixa eu ver. Gosto da editora aqui, é da editora Paulinas. Mas depois eu compartilho também, tá, Mônica? Eu marco você, certo? Tá. Esse aqui também é bem legal. Eu gosto de utilizar ele também na clínica. Medo bom, medo ruim. Aprendendo a enfrentar o medo e a fortalecer a coragem. Que é da Casa do Foco. Acho muito E legal a por gente último, trabalhar essa história do medo junto com a coragem, né? Acho que a gente não tem como muito. separar o medo da coragem. Então, às vezes, a gente tem que focar muito na coragem. A coragem é muito esquecida. Nossa, com Então, certeza. agora eu tava até tentando fazer um pote da coragem, só que eu não tô conseguindo encaixar ele. Senão eu mostrava pra vocês, porque ele ficou horrível. Não vou mostrar. Mas a ideia do pote da Tadinho. coragem é isso, assim, a gente incentivar a coragem das crianças, né? Então, dá pra fazer muita coisa. Não dá pra esquecer essas duas emoções juntas. Muito bom. Esse aqui foi uma aquisição recente. Gostei muito da história. Esse aqui é para trabalhar a raiva. Bolha de emoção, meia na água e sabão. Não Depois eu conheço vou também. falar mais, depois eu falo mais sobre ele, mas resumidamente é para trabalhar a emoção raiva, né? Como a gente pode expressar essa emoção também. Às vezes é tão difícil, né, Mônica, de a gente expressar também a raiva, que acho que um dos pontos importantes aqui, não só em a gente colocar, não só em relação à raiva, como qualquer emoção que as pessoas julguem como desagradáveis, né, de se sentir, Uhum. o quanto que é importante a gente não invalidar, né, essas emoções, né, Mônica? Porque às vezes a gente sente alguma emoção, por exemplo, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, aí vem a figura de cuidado e fala, ai, mas que feio que você está sentindo, né, essa emoção, nossa, não deveria ficar triste assim, não é? Então, o quanto que isso acaba sendo negativo, né, no sentido assim das crianças poderem, né, se expressarem e compartilharem o que elas estão sentindo diante de situações, relações, enfim, né? Acho que isso é um ponto importante. Por isso que é muito importante os pais falarem sobre isso, né? Então, às vezes, até na hora do almoço, no fim do dia, e mostrar, assim, realmente como é que foi o dia, né? Então, as crianças prestam muita atenção. Então, eu sempre dou um exemplo, assim, quando eu uso a minha régua, eu sempre falo para eles, isso é uma verdade que eu fico muito triste quando chove. Então, hoje eu estou triste.
E assim, porque eu gosto de sol, eu não gosto de chuva. Então, às vezes, eles entendem muito e às vezes eles perguntam, eu tô lá atendendo, e eles dizem, tu tá triste hoje, né? Daí eu digo, olha, não sei, acho que não. Por quê? Não, porque tá chovendo. Então, eles Olha prestam só. muita atenção no que a gente fala, né? No exemplo que a gente dá. Então, e eles ficam cuidando, assim, hoje você, né? Então, os pais também podem fazer isso, de ter esse momento de falar das emoções, né? Exatamente. É importante a gente ter esse espaço, né, dentro de casa, para que a gente possa dar essa oportunidade de acolher de fato aí as nossas emoções. Então, aí a gente dá a oportunidade para que as crianças falem e, ao mesmo tempo, a gente também está dando uma oportunidade para que a nossa criança interior, né, também possa se comunicar e trazer aí o que a gente está sentindo. Acho que é importante a gente colocar dessa forma, né? De que tá tudo bem, que é a mensagem de hoje, né? Tá tudo bem, a gente tem raiva, tá tudo bem, a gente tem tristeza, só basta, ou qualquer outra emoção, né? Basta a gente saber como que a gente tá, a gente se comporta, né? Qual que é o comportamento que a gente tem quando a gente sente determinada emoção. Porque muitas das vezes a gente acaba direcionando para a emoção, né? E aí esquece de olhar para o comportamento. Porque o que acaba sendo negativo, vamos dizer assim, é o comportamento, né? E não a emoção, sentir a emoção. A emoção, ela vem para sinalizar a gente, né? Essa é a função da emoção. Sinalizar se tá tudo bem, se não tá, né? Se a gente tá gostando, se a gente não tá gostando daquilo, a gente tá comendo brócolis e não tá gostando, então a gente sente nojo para Uhum. sinalizar, para nos comunicar. Então, acho que esse é um ponto importante também de colocar, né? E a gente se atentar a isso, tomar cuidado com as falas que de repente a gente acaba tendo, né? Quando a gente se relaciona aí com os nossos filhos, com as crianças. É, e focar muito nas emoções positivas, né? Porque às vezes a gente fica também muito focado no negativo, né? Então, quando a gente tem que focar, que é legal, que nem até a história assim, o medo ou a coragem, né? A coragem, né? Então, focar no que é positivo. Então, ao invés da gente falar medo, 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 não, vamos trabalhar a coragem, né? Então, eu gosto de usar até um sprayzinho que eu faço. Acho que eu não tenho nenhum aqui. É que aqui tem quase um consultório. Mas eu gosto de usar um sprayzinho assim, que eu fiz o rótulozinho, daí o sprayzinho da coragem. E aí, quando precisa, a gente. Mas nada mais é que um jatinho de água, né? Mas aí, Aham, se tu sim. explicar uma história do pão mágico, né? Que é a história que nem vai vir a fadinha aqui, ensinar as histórias mágicas, mas por que não ela fazer um pão mágico da coragem, né? E aí, essa questão do sensorial na criança dela sentiu, não aqui que tá frio, né? Mas assim, no verão, o quanto isso também ajuda ela a se sentir mais forte, né, para enfrentar os medos. Então, focar muito no positivo, né? Muito legal mesmo. É verdade, porque muitas das vezes a gente acaba se atentando ao negativo e esquece de olhar, né? Ou passa despercebido, né? O positivo. Porque é importante a gente prestar atenção nisso, nesse positivo para trazer como ganhos também, né? E reforçar para que a criança continue emitindo aquele comportamento que de repente a gente está vendo que é positivo, né? Que é desejável. Se a gente não elogia, né? A gente às vezes acaba esquecendo de elogiar também, né, Mônica? É isso Não aí. é? E precisa. E precisa muito, né? O elogio também é uma outra tarefa muito importante dos pais, é elogiar. Olhar no olho, né? O contato. Então, é muito importante. Exato. Muito bem. Mônica, a gente está com 53 minutos já de live. Estamos quase Tá? chegando aí nos 5 minutos finais. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá? Eu Eu sei também que tá agradeço o frio, convite, a oportunidade. eu sei que E tá deu tudo friozinho por certo. aí. É, então, deu tudo certo, viu? Sentimos ansiedade, mas deu tudo certo no final. Mas deu tudo certo, né? Desgraças ao livro. Mas aqui é que eu não posso mostrar, mas aqui eu tô no cobertor. Que gostoso. Bom, mas então, assim, acho que de forma resumida a gente conseguiu, né, contemplar o tema da nossa live, né, hoje, quando as emoções dos nossos filhos entram em casa. Deixamos, né, algumas dicas de
intervenções, vamos dizer assim, né? Que os pais também podem fazer também aí em casa com as crianças para ajudar nesse sentido de resgatar, né? A identificação e reconhecimento das ações. Falamos o quanto que é importante a gente também prestar atenção nas nossas ações, né, Mônica? Enquanto aí responsáveis, não só enquanto responsáveis, mas, né, independente de ser figura de cuidado ou não, nós, enquanto seres humanos, né, precisamos aí estar sempre atentos a nós, em primeiro lugar, nosso cuidado. E aí a gente viu juntas, refletimos o quanto que a pandemia tem trazido bastante também coisas positivas, né? Tem bastante pessoas que estão procurando também o auxílio, estão procurando esse acolhimento, na verdade. Isso mesmo. Então, assim, para tudo, sempre olhar para o lado positivo, né? Perfeito. Mônica, muito obrigada novamente. Então, tá, eu Gratidão que por agradeço. Agradeço a todos que nos assistiram, né? E fico muito feliz. E bom conhecer todos. Qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem perguntas. É ótimo, isso aí. Então, todos os livrinhos que eu mostrei, depois eu vou compartilhar, marco a Mônica também, a Mônica depois vai ficar esse desafio para você, hein, Mônica? Amanhã, deixa eu Compartilhar. chegar no consultório. Amanhã eu vou estar assim, mas eu vou achar um tempinho. Imagina, Até o quando fim você do tiver tempo. dia eu mando. Até o fim do dia eu mando. Perfeito. Perfeito. Mas, de qualquer modo, tudo que você trouxe hoje foi de grande valia. Tenho certeza que todos que estiveram aqui presentes aproveitaram bastante. Olha só, chuvinha de coração, obrigada a todos que Adoro. estiveram aqui conosco. A gente também amou a atenção de vocês aqui. Um beijo a Beijo. todos. Um beijo, Mônica. Então tá, e Gratidão. até a próxima. Até a próxima, com certeza. Já está convidada, hein? Então tá. Beijo. É, Tchau, gente. tchau.